Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente, me chamo Joe Bauer, terapeuta, criador aqui desse canal, e esse vídeo ele tem a finalidade de responder uma pergunta muito legal que me fizeram. Joe, um católico, evangélico, enfim, um cristão, ele pode consagrar a ayahuasca sem abalar a sua fé cristã? Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Antes de a gente entrar um pouquinho nesse assunto com mais profundidade, por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que ele é muito importante para o nosso canal, para continuar crescendo e fazer, inclusive, que ele seja visto por mais e mais pessoas. Quanto mais você curte, quanto mais você interage com o conteúdo, mais o YouTube ajuda a divulgar o nosso conteúdo, tá bom? Agora sim, vamos lá. Joe, é possível um cristão entrar em contato com o chá ayahuasca e conseguir ter uma experiência que não abale a sua fé cristã? E a minha resposta para essa pergunta ela é muito simples, porém a explicação pode ser um pouquinho complexa, tá? O que a gente precisa entender, basicamente, é que a ayahuasca não é uma propriedade religiosa. A ayahuasca ela é uma ferramenta de potencial conexão com o divino, mas ela não é uma propriedade de nenhuma religião, embora várias religiões já façam o seu uso sacramental, como conhecidos no Brasil, principalmente a União do Vegetal, o Santo Daime, né, e também a Barquinha, além, claro, de todos os institutos, casas de rezos independentes que estão espalhadas pelo Brasil. E pelo mundo também, vale lembrar, né? Então, não é uma propriedade. Por não ser uma propriedade, a gente também deve compreender que ela não tem uma associação direta a algum tipo de religião, embora essas religiões façam uso. Então, qualquer pessoa com qualquer crença religiosa ou não, até mesmo um ateu, qualquer pessoa que tenha o desejo sincero, que nasce de seu coração, de ter uma experiência mística, transcendental, espiritual ou curativa, pode sim fazer uso sacramental da ayahuasca, desde que seguindo os seus protocolos de preparação e também desde que orientados para saber se essa pessoa pode ou não consagrar. Afinal de contas, existem vários grupos de risco aos quais o uso é desaconselhado, tá bom? Mas a pergunta tinha a ver se a pessoa poderia fazer o uso sem perder ou sem abalar a sua fé cristã. A ayahuasca ela tem também uma característica muito comum, e inclusive os seus ayahuasqueiros têm, de integração e universalização das filosofias, religiões e conhecimentos. Isso significa que qualquer religião é bem-vinda na ayahuasca. No entanto, há o contrário também que precisa ser observado. Nem toda religião considera a ayahuasca bem-vinda. E aí, aqui a gente precisa fazer esse paralelo. Joe, como assim? A ayahuasca abraça qualquer religião, mas nem toda religião abraça a ayahuasca? Exatamente. Acontece que dentro da nossa mente, nós precisamos, muitas vezes, construir uma forma para a conexão com o divino. Essa forma pode se dar por meio de imagens, pode se dar por meio de livros, como a Bíblia, por exemplo. Enfim, nós buscamos e encontramos formas que, de alguma forma, elas se ligam com a nossa psique, com a nossa mentalidade, com o nível de consciência que nós temos, que facilita o acesso ou uma conexão ampliada com o divino. De tal forma que uma oração, uma prática ritualística ou religiosa de absolutamente qualquer religião ou seita pode promover um contato extremamente amplo e poderoso com o divino. A ayahuasca e as plantas de poder, os enteógenos, não são exclusividades quando a gente se fala desse assunto. Então, até mesmo a igreja, qualquer igreja, pode promover esse contato muito amplo com o divino. Acontece que essa forma, uma vez estabelecida dentro da mente, ela também pode se cristalizar como uma crença. E dependendo da religião e da forma como a pessoa é lapidada dentro daquele contexto religioso, essa lapidação pode ser um tanto quanto rígida e pode criar uma separação dos demais indivíduos. Por exemplo, toda pessoa que traz consigo aquela crença muito forte de que apenas esse Deus ou apenas esse avatar ou apenas essa religião é a salvadora,
ela automaticamente está se distanciando da possibilidade de todas as outras religiões, e toda e qualquer outra forma de conexão com o divino pode ser pré-julgada dentro de uma experiência. Isso faz com que, por exemplo, algumas pessoas de determinados grupos religiosos tenham experiências extremamente difíceis quando vão para a ayahuasca, mesmo que a ayahuasca abrace todo e qualquer tipo de religião. Mas isso se dá porque a mentalidade daquele religioso, daquele determinado grupo religioso, ao entrar em contato com formas que são diferentes de cultuar o divino e de encontrar e promover essa conexão, pode simplesmente criar um nível de resistência mental, psicológica e emocional extremamente forte, provocando então experiências desagradáveis. E é por isso que eu digo que nem todas as religiões estão de braços abertos para a ayahuasca. E aí é muito importante que aquele que, de qualquer religião, independente da religião que essa pessoa for, aquele que queira buscar fazer esse uso sacramental da ayahuasca, que ele esteja com a sua mente aberta e disponível para compreender que os outros caminhos, ou, aliás, eu gosto de dizer que as religiões são formas de caminhar e não caminho, né? Que as outras formas de caminhar, inclusive a ayahuasca, são potencialmente boas e benéficas para aqueles que estão buscando. Então, há de se ter um nível de humildade e postura humilde interna para compreender que outras formas também são poderosas, bem-vindas e salutares. À medida que a pessoa tem essa postura interna dentro de si, a utilização da ayahuasca, e não apenas a ayahuasca, mas também o frequentar outros ambientes espirituais e religiosos, torna-se possível. Enquanto a pessoa não tiver essa postura dentro de si, ela pode participar de uma cerimônia e ter situações extremamente difíceis, complicadas, devido ao nível de resistência mental a compreender que o diferente também é válido, beleza? Então, a resposta é sim. Você que é de religiões diferentes, né, ou você que é de uma religião cristã, você pode consagrar a ayahuasca. Eu, inclusive, sou de religião cristã, consagro a ayahuasca, e digo mais, você pode não apenas ir tranquilo nesse aspecto se tiver essa mentalidade aberta, mas principalmente vá preparado para que a sua fé se torne ainda maior. Afinal de contas, um dos benefícios muito citados por aqueles que buscam a ayahuasca é exatamente uma abertura espiritual e potencialidade de devoção para com o divino, independente da forma, tá bom? Então, é por isso que inclusive a ayahuasca tem essa fama de abraçar e de integrar vários caminhos religiosos devido a essa dissolução de identidades e integração a todos eles, compreendendo que absolutamente todo caminhar divino é divino e logo, por ser divino, ele é aceito e bem-vindo independente da crença, religião ou cultura. Tudo está a serviço do todo, o Criador é um só e está tudo certo, beleza? Então, era isso por enquanto. Se você tem algo para acrescentar, perguntar, enfim, comentar, deixa aqui embaixo, que é muito importante receber o seu comentário por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Era isso por enquanto. Um grande beijo e até o próximo vídeo.